Bom, acredito que vocês estejam vendo minha tela agora. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre podcast. Essa ferramenta aí, esse recurso tecnológico que a gente tem hoje, que é muito comum entre as pessoas, principalmente os jovens e os jovens adultos, que pode nos auxiliar no dia a dia da sala de aula. A ideia é a gente conciliar a ideia do podcast como recurso digital e a abordagem de PBL, o aprendizado baseado em projetos, tá? As regras do webinar, como o Edson já disse, vamos manter os microfones e câmeras desligados para que a gente não tenha nenhuma interferência, nenhum delay. As perguntas vão para o via chat a qualquer momento. Então, falei alguma coisa que você não entendeu, teve alguma dúvida sobre alguma coisa ou quer saber um pouquinho mais sobre aquilo, manda no chat. De tempos em tempos eu vou parar, perguntar ao Edson se tem alguma coisa relevante para a gente poder conversar, e aí a gente vai respondendo essas perguntas. O que for mais complexo, alguma pergunta que for demorar muito tempo, a gente vai destinar isso para um outro momento durante o Google Classroom, talvez, e essas outras ferramentas que a gente tem de comunicação, tá? O conteúdo vai estar no Google Classroom também, como o Edson disse, vai ser gravado esse webinar, para que a gente possa rever isso. Então, se perdeu alguma coisa, se chegou um pouco atrasado, vai precisar sair um pouco antes, vai estar lá o conteúdo na íntegra. Além disso, esse webinar vai virar um e-book para que você tenha acesso também às dicas e conteúdos e links que a gente vai sugerir aqui, tá bom? Bom, para falar um pouquinho sobre podcast, antes de começar, eu tenho feito essa pergunta nos outros webinars, e eu acho que é uma pergunta bem relevante para esse momento que a gente está hoje. Se vocês notarem, vou até desligar o meu compartilhamento, para que vocês possam ver a câmera. Bom, hoje eu estou camisa social, relógio no pulso e estou dentro de casa, né? Seguro, dentro de casa, sem me expor. Mas é que eu estou sentindo falta de viajar. Então, a pergunta que eu queria provocar vocês hoje para iniciar é onde vocês queriam estar. Hoje, eu queria estar em Montes Claros, que é uma cidade que eu atendo no norte de Minas, que é bem quente. Belo Horizonte hoje faz 14 graus, eu estou sentindo um pouco de frio. E eu estou vestido a caráter como se eu estivesse saindo para trabalhar e atender um cliente, como se eu fosse fazer isso em loco. E vocês, onde vocês queriam estar hoje? Coloca para mim aí no chat. Clarissa colocou Jericoacoara. Bom, Clarissa, eu não tenho nem como argumentar com você, porque Jericoacoara aí fica difícil de concorrer, né? Eu também gostaria de estar lá. Na sala de aula com os meus alunos, na praia. Recife com a minha família. Daniel também colocou alguma coisa aí que não tem como concorrer. Em Recife é difícil concorrer. Bom, só pensando que... Então, vamos mentalizar positivamente que a gente está aqui hoje para fazer a coisa acontecer durante esse período tão difícil, tão diferente que a gente está vivendo, mas que em breve nós vamos poder voltar e atender esses desejos se tudo correr bem. O que a gente precisa fazer é só se proteger. Vamos continuar em casa, vamos continuar alimentando esses desejos, que em breve a gente vai estar disponível para ir nos lugares que a gente não quer estar, né? Deixa eu voltar aqui, brincadeiras à parte. Nós vamos falar sobre podcast, e aí eu pergunto para vocês. Vocês têm o hábito de ouvir podcast? Vocês conhecem podcast? Isso é uma rotina para vocês? Como que é o conhecimento de podcast? Vocês já conhecem? Como que é isso? Conta para mim no chat um pouquinho. Enquanto vocês comentam no chat aí, eu queria só passar a agenda. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos básicos, sobre a criação de conteúdo e publicação de podcast. Ontem, à noite, eu estava conversando com a Cíntia, que é a minha colega de trabalho de São Paulo, falando muito sobre a minha angústia sobre esse webinar, porque eu tinha muita coisa para colocar e muita coisa para falar. E aí eu tive que cortar, porque a gente tem só 1 hora de tempo para conversar. Então tem muita coisa aqui
que é conteúdo prévio, que a gente vai supor que vocês já tenham essa bagagem. Se eu passar rápido por algum desses conteúdos prévios, por favor, sinalizem no chat, que a gente vai disponibilizar os conteúdos de estudo no Google Classroom, tá? Então, se tem algum conhecimento prévio que eu vou falar aqui que vocês não souberem, sinaliza no chat, Fernando, não sei o que é isso. A gente vai recolher esses conhecimentos e vai colocar os materiais de estudo no Google Classroom. A ideia é que esse webinar seja bem mão na massa, e a gente vai... Eu quero que vocês imaginem o aluno de vocês para esse conteúdo andar, ok? Deixa eu ver como é que está o conhecimento de vocês de podcast. Não conheço. Já ouvi, mas gostaria de produzir. Gosto, escuto, ótimo. Então, a gente tem alguma familiaridade, né, com essa ferramenta. Bom, conceitos básicos para falar sobre podcast. O que é um podcast? Podcast é conteúdo distribuído na internet através de um feed RSS. Fernando, o que é um feed RSS? Feed RSS é um recurso para distribuição de conteúdo em tempo real. Então, em linhas gerais, o que é um podcast? Podcast é uma gravação de áudio, uma linguagem radiofônica que vai ser distribuída via internet em tempo real. Então, se eu agora, na minha casa, produzir um podcast, fizer uma gravação de áudio e disponibilizar isso através de feed RSS, a gente vai ter um podcast. E isso vai ser alimentado em tempo real nas plataformas de todo mundo que tiver assinado o meu conteúdo. É uma fala muito geral, mas nós vamos ver passo a passo de como fazer isso. Inclusive fazer a alimentação desse feed, ok? Por hora, eu preciso só que vocês tenham em mente que uma gravação de áudio não é um podcast. Para ser considerado podcast, ele tem que ser alimentado via feed RSS, que é essa alimentação de conteúdo em tempo real. Isso transforma a gravação de áudio em podcast, ok? E aí a pergunta é, mas quem ouve podcast no Brasil? Eu nunca ouvi falar disso. Então, tem uma associação brasileira de podcasters. Eu anotei algumas coisas aqui desse site, porque como um bom professor de letras, eu não sou muito bom com números. Então eu tive que anotar esses números para a gente poder lembrar. Estou anotadinho aqui, ó, esses números. Bom, essa Associação Brasileira de Podcasters, ela fez uma pesquisa no ano passado para identificar quem era esse público. Quem eram essas pessoas que ouviam podcast. E quando a gente cruza os dados, a gente entende que são adolescentes e jovens adultos. Então, é um público ali de 13 a 18 anos. A gente pode considerar, então, que seriam Fundamental 2 e Ensino Médio, alunos desses níveis. E os jovens adultos, que pela pesquisa são considerados com 28, 29 anos até 40 anos. E aí a pergunta que eu tenho para vocês é, os adolescentes está muito claro na nossa mente, né? Quem são esses adolescentes? São os alunos de Fundamental 2 e Ensino Médio. E quem são esses jovens adultos? Em sua grande maioria, são os pais do ensino infantil e do Fundamental 1. Então, a linguagem de podcast hoje é uma linguagem que atinge o nosso cliente, o nosso pai, o nosso aluno. Ele atinge de alguma forma essas pessoas. Vale ressaltar que nessa pesquisa tem um corte de renda muito importante. Então, isso aparece para adolescentes e jovens adultos na classe média e classe alta. Nas classes mais baixas, o podcast não chega com tanta força. Tá? Porém, é uma plataforma muito fácil de usar, muito simples e muito rica. Né? A gente tem uma gama de possibilidades muito grande com ela. Dentre isso, também eu notei um último dado aqui importante. Das pessoas que ouvem podcast, 95% delas são interessadas em cultura pop. 95% quer saber sobre cultura pop. E aí depois a gente tem, das pessoas que ouvem, 70% delas
quer saber sobre ciências, 65% quer saber sobre história e 55% sobre TV e filmes. Ok, pensando que essas pessoas estão lá querendo ouvir podcast e elas tiveram que marcar durante a pesquisa quais temas as interessariam. Então, obviamente, tem temas, a porcentagem vai ser 100 para um único item. Se a gente pensa nisso, o nosso ramo de atividade, média, que é a educação, ele atinge o interesse de 50% das pessoas que ouvem podcast. É muita gente. Então, a gente tem uma gama de atuação muito grande aí, né? Bom, antes de passar para cá, Edson, a gente tem alguma pergunta? Fê, por enquanto, só comentários triviais. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Fê, desculpa, eu tenho uma pergunta até interessante aqui. A Sâmia Rocha pergunta se podcast não é uma ferramenta paga, então existiriam canais grátis para a gente produzir esse tipo de conteúdo? Ótima pergunta, Sâmia. Na verdade, podcast é uma ferramenta gratuita. Os tocadores é que podem ser pagos ou não. Então, por exemplo, hoje, o tocador de podcast mais utilizado, deixa eu ver nas anotações de números, 44% das pessoas usam o Spotify, que é um tocador que eu, inclusive, uso também. Ele é pago, para que você não tenha propaganda entre os episódios, e gratuito se você habilitar as propagandas, se permitir a propaganda acontecer. Então, o podcast em si é uma ferramenta gratuita. Ela pode ser acessada via Google, gratuitamente, via Apple, tem vários tocadores aí disponíveis. O que é pago é o tocador, que vai te oferecer um serviço premium ou não. Então, a ferramenta podcast é gratuita. O que vai variar é o tocador que é utilizado. Tá? Vamos voltar aqui para a apresentação. Outro conhecimento básico que a gente precisa ter para conversar sobre isso é sobre PBL. Eu tentei resumir esse aqui ao máximo que eu consegui, para a gente poder só dar uma pincelada. Então, o que seria esse PBL? O que seria esse Project Based Learning? A gente tem que falar sobre conteúdo significativo, então tem que fazer sentido para esse aluno. Ele passa por uma pergunta instigante, então esse conteúdo ele vai ser um questionamento, na verdade. Ele trabalha muito as habilidades do século XXI, pesquisa e inovação. A gente tem que pensar num feedback e revisão bem estruturados e, principalmente, o produto e a apresentação desse estudo todo, desse caminho de aprendizado todo. É quase transformar o aluno nesse cientista que ele tanto vê na TV, tanto vê nos desenhos, é passar esse poder para ele. Tá? Quem não conhece sobre o podcast, tem vários links e vários estudos rápidos que a gente consegue ler para se inteirar sobre isso. Dá uma finalizada no chat, por favor, que eu disponibilizo depois para o Google Classroom. Ok? Antes de passar sobre Google Classroom. Para quem ainda não conhece, a gente tem uma sala do Google no Google Classroom para disponibilizar conteúdo. Quem ainda não tiver inscrito nessa sala, pegue o consultor da sua região, que ele vai fazer a inscrição de vocês nessa sala. Tá? Então, vamos lá. Criando conteúdo. Fernando, como é que eu vou criar o conteúdo desse meu podcast? Primeira coisa, para que isso seja um plano de aula, para que a gente pense nisso como um projeto, eu não posso só gravar um áudio e disponibilizar na internet. Ele tem que fazer sentido educacionalmente. Então, o que nós vamos passar aqui é como fazer isso com a aplicação prática na sua sala, com os seus alunos. Tá? Isso, obviamente, é uma sugestão. Se vocês entenderem e vocês perceberem que pode ter alguma mudança, ou se vocês tiverem uma outra sugestão, por favor, compartilhe com a gente, porque nesse momento a gente cresce juntos. Não tem como trabalhar sozinho, a gente está crescendo todo mundo junto. Então tá, como é que eu vou fazer isso? Então eu tenho que primeiro definir pelo menos 6 passos da minha sala, do meu plano de aula, atendendo a esse projeto, a essa aprendizagem baseada em projetos, ok? Para eu desenhar isso, então eu tenho que pensar numa pergunta motivadora. E aí, quando eu tenho essa pergunta motivadora, é importante que a gente pense numa pergunta ampla. Uma questão que seja de
que não seja respondida tão facilmente. Eu vi algumas coisas acontecendo, tem umas escolas que fizeram pesquisa com o Fundamental 1 e fez pesquisa, se eles preferem Nescau ou Todd. Se a maioria da escola prefere Nescau ou Todd. É uma pesquisa simples. Se a gente for usar em inglês, what do you prefer? As crianças conseguem produzir com facilidade, mas elas precisam de criar essa pergunta, elas precisam de criar esse movimento. Então, ser uma pergunta que seja motivadora e que possivelmente parta deles. Se a gente conseguir que eles façam, que eles elaborem essa pergunta, eles vão ficar mais engajados. Então, pensar numa pergunta aí que seja relativa à vida deles, ou que eles possam participar dessa pergunta. Uma outra ideia que eu vi acontecendo numa escola é que essa pergunta foi construída via Google Forms. Então, como é que fez? O professor criou uma pesquisa, essa atividade aconteceu com o Fundi 2. O professor criou uma pesquisa para saber dos alunos o que seria um tema relevante para eles nessa atualidade. Dessa pesquisa que o professor criou, ele tirou a pergunta motivadora, porque saiu direto deles, né? Saiu direto dos alunos. Passado isso, o professor propõe um desafio. Esse desafio vai ser a publicação de um podcast. Então, esse vai ser o desafio. Como é uma atividade que vai ser 100% online, cada um de sua casa, o podcast ele consegue atuar dessa forma. Tá? Passado esses dois momentos, que é onde o professor vai atuar mais firmemente, onde ele vai impor ou vai dizer quais são as diretrizes sobre esse processo, a gente vai ter a pesquisa de conteúdo. Então, é onde eles vão pesquisar e ter informação para responder a pergunta motivadora, que é a primeira coisa que a gente propôs. Né? Depois disso, eles vão cumprir o desafio, que é quando eles vão produzir o podcast. Podcast produzido, a gente tem a reflexão e os resultados. Então, eles vão disponibilizar isso, publicar isso, e o professor vai fazer as inferências necessárias sobre essa produção. Então, por exemplo, se é um podcast de uma aula de espanhol, por exemplo, é onde o professor vai falar, olha, essa frase que você disse seria melhor dito dessa forma, ou trabalhar alguma pronúncia que os alunos tenham feito não de uma forma tão adequada. E, por último, é a reflexão e, principalmente, a ideia de que a pergunta motivadora foi respondida com sucesso. Então, se a minha pergunta inicial a escola prefere Nescau ou Todd, a resposta da pergunta tem que ser respondida. A resposta tem que ser dada como step 6 dessa atividade. Ok? Essa pergunta é desafiadora. Vamos criar essa pesquisa, então, para ser um pouco mais dinâmico. E ali, nesse momento, é onde a gente vai introduzir o conteúdo. Então, se eu for fazer uma pergunta motivadora, por exemplo, que envolva Simple Past, por exemplo, no Fundi 2, e ela envolva também, vamos pensar aí, movies, por exemplo. Movies, inclusive, é o 55% das pessoas que ouvem podcast gostam de ouvir sobre filmes e TV. Então, o tema vai ser Simple Past e Movies. É aí que a gente vai incluir no nosso conteúdo. É aí que você vai colocar as diretrizes de gramática que você quer que eles atuem, as formas que você quer que eles usem. Por exemplo, você pode incluir expressões de inglês ou de espanhol que você quer que ele use durante o podcast. Então, eu quero que ele fale sobre, sei lá, que ele use alguma coisa de I was in Brazil, por exemplo. Eu quero que ele use essa estrutura. Então, você vai colocar nesse momento para que eles anotem e utilizem isso dentro do seu discurso. O desafio. Nesse momento de propor o desafio, é muito importante que vocês envolvam o aluno. Se ele não tiver envolvido e motivado o suficiente, o projeto não vai render. Porque não é um projeto de um dia só, são vários dias de projeto. Então, a gente precisa que eles estejam envolvidos todos os dias desse projeto. Né? E aí vem o medo. Fernando, eu sempre dei aula na sala de aula. Eu, meu quadro e o giz. Eu, meu quadro e a caneta. No máximo, eu e minha plataforma que ninguém entrava. Eu tô com medo. Não vou fazer isso. Gente, agora falando sobre experiência pessoal.
Medo? Eu tinha também. Na primeira vez que eu fiz um webinar para 300 pessoas, há um mês atrás. Eram pessoas que eu não conhecia, eu não ia ter interação com elas e eu não sabia o que fazer. Eu tive medo e a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar esse medo com meus colegas. E funcionou, deu certo. E nós estamos aqui hoje no 6º webinar que a gente faz. A primeira dica que eu dou para vocês é, faça junto com seus alunos. Tá com medo? Chama eles. Gente, ó, eu tenho essa proposta aqui, nunca fiz, vai ser a primeira vez, mas eu quero fazer junto com vocês. Vamos testar? Vamos fazer junto? Experimenta, pesquisa. É um projeto que vai te render pelo menos umas 5 aulas. Umas 5 aulas de memória, sabe? É onde o aluno vai lembrar, possivelmente vai lembrar que, nossa, estava tendo a pandemia, as aulas da online eram péssimas, mas teve aquele projeto de podcast que foi maravilhoso, você lembra? Então, não esqueça que a nossa atuação não deixou de ser memorável para essas crianças. E, principalmente, conte com seus colegas. Aí vai ter alguém que vai falar comigo assim, Fernando, a sala de professor sempre foi um lugar que não era muito legal de se estar, porque a fofoca rolava solta. Principalmente agora que nem tem a sala, a fofoca está rolando entre os grupos paralelos de WhatsApp. Eu vou responder para vocês, eu sei, também dei aula em colégio, sei exatamente como é que funciona. Mas também sei que tem aquele colega seu, que é seu parceiro e que te apoia nas suas decisões. Então, se apoia nesse. Não pense em todos, se apoia nesse que quer trabalhar com você. Se você fizer um plano interdisciplinar, você vai sair com muito mais força disso. Né? Bom, tirando o momento autoajuda, vamos voltar. Defini, então, minha pergunta motivadora, mostrei para eles qual era o desafio, agora eu tenho que organizar esses grupos. A minha sugestão é dividir os grupos em 3 frentes de trabalho. E aí, atuem da forma como vocês se sentirem mais confortáveis. Tem gente que vai ter turma com 20 alunos e que pode trabalhar um podcast com a turma toda. Então, dividir a turma toda em 3 frentes de trabalho. Mas tem gente que vai ter 40 alunos na sala. Então, vai ter que dividir a turma em grupos. E aí eu sugiro que cada grupo se subdivida em 3 frentes de trabalho. Por quê? Assim, você vai ter os alunos trabalhando de forma coerente em partes diferentes do podcast. E aí vai sair o projeto. Senão eles podem ficar um pouco perdidos, como é a primeira vez que eles vão trabalhar assim, e não surtir tanto efeito. Né? As sugestões que eu tenho para dividir os grupos são um grupo para trabalhar com roteiro e texto, o outro grupo para trabalhar com interpretação e captação, e o último grupo que vai trabalhar com edição e publicação. O grupo que trabalha com roteiro e texto, antes da gente passar para isso, Edson, tem pergunta por aí? Segue o barco, Fernando. Todo mundo ouvindo atentamente. Ótimo, vamos lá. Quando eu falo de roteiro e texto, esse grupo ele vai ser o grupo que vai criar o texto e a narração. Então, vamos pensar aqui. Quando a gente está nesse projeto, nessa etapa aqui, dividindo os grupos de trabalho, eles já tiveram acesso à pergunta motivadora que você propôs, eles já tiveram acesso ao desafio, que é a criação do podcast, e eles também já fizeram a pesquisa. Então, eles já sabem o conteúdo que vai ser trabalhado. Então, vamos voltar no nosso exemplo lá. Se eles vão falar sobre filmes usando o Simple Past, eles já fizeram a pesquisa junto com toda a escola de qual tipo de filme eles preferem. Tá? E aí eles já têm os dados da pesquisa deles. Ou pode ser quais eram os filmes que ganharam o Oscar, a primeira edição do Oscar, por exemplo. Sei lá, a imaginação é infinita. Para quem é de Belo Horizonte, é legal dizer que tem uma produtora de filmes em Contagem que é sensacional. Então, tem umas coisas bem legais para ser feitas em Minas Gerais aqui. Bom, então eles fizeram essa pesquisa e eles já têm esse resultado. Então, a gente já vai para a criação do conteúdo. Como que eles vão apresentar esse podcast? Divide o grupo em 3 frentes. A frente de roteiro e texto é que vai criar esse texto. Então, eles vão escrever exatamente o roteiro de como que vai ser narrado esse podcast. Eles vão definir o tipo de linguagem.
se vai ser um podcast jornalístico, se vai ser em tom de humor, se vai ser uma dramatização, como que eles vão fazer, vai ser uma propaganda, eles vão definir essa linguagem. E eles também vão definir o tipo de efeito sonoro que vai ter. Então, se vai ter música de fundo, se vai ter uma vinheta para abertura, se eles vão colocar efeitos sonoros de coisa caindo, de chuva, sei lá, coisas desse tipo. Esse grupo, essa frente de trabalho, é que vai definir esse roteiro. A segunda frente de trabalho vai fazer a interpretação e captação do som. Então, vão ser os alunos que vão falar, que vão emprestar a sua voz para o podcast funcionar. Então, prestem atenção que a primeira frente de trabalho, a gente tem um uso muito grande de reading e writing. Tá? Essa frente de trabalho vai usar reading e writing como fonte principal de trabalho. Na segunda parte, a gente vai ter speaking. Muito listening também, mas grande parte o speaking. Essa gravação de áudios também será feita por esses alunos. E como é que eles vão fazer isso? Pode ser gravação usando o celular, que funciona. Eles gravam no celular, no aplicativo de gravação de áudio do celular, e enviam para a pessoa que vai editar. Não precisa ter muito problema. E aí, a hora que a gente pensa assim, gente, mas eles vão conseguir fazer isso? Querido, eles já fazem isso. E eles fazem isso em vídeo, que é muito mais difícil. Tem aplicativos super friendly e redes sociais inteiras que são construídas em cima de vídeos e construção e edição de vídeos e construção desses vídeos. Tá? O TikTok é a nova moda entre eles. Então, eles sabem fazer. Pode ficar tranquilo. Se tiver alguma dúvida, pesquisa na internet. Pode mencionar também se tiver alguma dúvida. A gente está aqui para trabalhar junto e construir isso juntos. A última frente de trabalho vai fazer a edição e publicação do material. Tá? Então, essa frente de trabalho vai usar, em sua maioria, o listening para poder atuar. Porque eles vão escutar aquela falação ali pelo menos umas 5, 6 vezes para conseguir editar tudo de forma coerente. Então, eles têm que, esse grupo tem que ter um domínio dessa tecnologia, tem que fazer essa edição de áudios e ele vai fazer também a publicação. Tem alguns aplicativos que fazem edição de áudio simples e tem um aplicativo para computador, eu vou colocar para vocês no chat, que pode ser uma sugestão relevante para vocês passarem para os alunos. audacityteam.org, sorry. Esse site que eu coloquei aí no chat, ele faz edição de áudio de forma gratuita e é bem intuitivo. Tem vários tutoriais no YouTube, então é bem fácil. E fica uma coisa super profissional. Então, se quiser indicar esse site para os alunos, é uma coisa bem legal para se usar. Tá? E aí a gente construiu o podcast. Passando essas 3 fases, então criou o roteiro, os meninos vão preparar o roteiro. Aí os outros alunos vão fazer a narração e gravar os áudios. Os últimos vão editar esses áudios. Então, o arquivo de áudio está pronto. Então, eu tenho um arquivo de áudio pronto. O que eu faço com esse arquivo de áudio? Mando para o WhatsApp? Pode. Se você mandar esse arquivo de áudio pelo WhatsApp, ou disponibilizar ele na página do Facebook, ele vai ser um formato podcast, mas ele não vai ser um podcast. Lembra lá atrás, no início, quando a gente disse que podcast tem que ser uma alimentação via internet, em tempo real de conteúdo? Então, agora nós vamos fazer essa publicação. A gente tem que ter 4 coisas para publicar o podcast. Primeiro, a gente tem que ter um site ou um blog hospedeiro. O que eu sugiro é o blog do SoundCloud, que é gratuito. Ele é especializado em áudio e você só precisa de fazer uma conta, que é gratuita, e fazer o upload. A tela é mais ou menos parecida com isso aqui. Então, você vai fazer sua conta. A conta é feita em 2 segundos. Você pode entrar via Facebook ou via Google. Os meninos mesmo podem fazer isso, tá? Se vocês liberarem. Se for uma turma de Fundamental 1, aí seria ideal que vocês fizessem. Porque senão vai dar muito trabalho para a família, a gente entra em outras questões. Então faz a conta. E aí a primeira coisa que ele vai te pedir é
ele já vai abrir aqui. Escolha o arquivo que você quer publicar. Você pega o arquivo de áudio que foi editado, coloca aqui, pode arrastar esse arquivo para cá. Arrastou o arquivo, deu 100%, o áudio já está na internet. Então já está livre. Mas ele ainda não é um podcast. Vamos lembrar disso. Por quê? Ele está só dentro desse site. Ele não está disponível para qualquer pessoa acessar de qualquer plataforma. Então, fez esse download, ele vai gerar um link. Você vai pegar esse link, copiar e trazer para cá. Google Feed Burner. Esse Google Feed Burner é que vai gerar aquele feed RSS. Lembra lá no início, quando eu disse que o podcast é um conteúdo disponibilizado via feed RSS? Então, isso é o feed. Você vai pegar o link lá do SoundCloud, o link daqui, dessa página, trazer para essa página. Clicar aqui e pronto. Seu podcast está no ar. E agora? O que eu faço? Todo mundo tem acesso a isso. Sim, todo mundo que pesquisar na internet vai ter acesso a isso. Aí, você tem que facilitar essas pesquisas na internet, para que isso possa ser encontrado de forma fácil. O que eu sugiro, que é gratuito e super, super, super friendly, dá para usar assim, com a mão nas costas, pé nas costas, não sei, eu esqueci o ditado. Mas enfim, dá para usar muito fácil. É o Spotify for Podcasters. Da mesma forma, vocês vão fazer um login aqui. Também fazia Facebook, também fazia Google. Pegar o link do FeedBurner e jogar aqui dentro. Então, recapitulando. Eu tenho fazer o upload do meu arquivo de áudio nesse site, que é o SoundCloud. Eu posso fazer esse arquivo no blog que eu tenho? Pode. Pode fazer no site? Pode. Mas isso exige um nível de compreensão de programação maior. Esse aqui não precisa fazer nada, é só abrir a conta e arrastar o arquivo para cá. Arrastei o arquivo, deu 100% aqui nessa barrinha, nessa aqui de usuários. Copio o link e jogo para cá. Coloquei aqui, fez o upload do arquivo, vai gerar um outro link, e aí eu vou jogar esse link para cá. Certo? Quando você fizer isso, o seu podcast vai estar habilitado para qualquer pessoa que tiver a pesquisa. O que isso tem de ganho? Os alunos hoje, eles querem ser protagonistas. Todo aluno hoje tem uma página no Instagram ou no TikTok e ele quer fazer aparecer. Aluno de fundinho, eu tenho uma priminha de 6 anos que ela faz tutorial de maquiagem. É a principal brincadeira dela. A mãe dela não posta isso no YouTube, mas ela grava. Gravar o vídeo de tutorial de maquiagem é o que ela mais gosta de fazer. Ela só manda no grupo da família. Então, toda semana a gente tem um tutorial novo. E hoje, esses alunos eles querem fazer isso. Se você der para eles essa opção de, olha, o podcast que eu produzi está no Spotify, todo mundo vai poder ter acesso e de uma coisa super educativa. Por quê? Se torna seguro porque não tem imagem. Então, não tem onde a gente ter uma exposição exacerbada. É áudio. Se eles não quiserem se identificar, nem precisam. Pode ser os alunos da turma de Hogwarts, por exemplo. O que interessa é que seja uma produção. Então, isso vai estimulá-los, né? E aí, para que isso tome uma proporção legal, e lembrando sempre, para que a gente tenha uma exposição legal dentro da escola, faça divulgação no Instagram e no Facebook da escola sobre esse projeto. Isso é bem, bem importante, tá? Bom, Edson, perguntas? Temos sim, Fê. Eu vou aproveitar e também complementar essa pergunta só um segundinho. A pergunta do Jailson. Fê, a gente sabe, obviamente, que quando você produz um arquivo, ele tem uma determinada extensão e, obviamente, um determinado peso. O que você recomendaria em termos de extensão para um podcast de um grupo de alunos, para que ele seja, sei lá, para que ele seja hospedado de uma forma tranquila dentro de algum armazenador? O podcast não tem limite.
Então, se eu abrir para vocês aqui a minha tela de podcast, vai ter podcast de 15 minutos, de 5 minutos, e vai ter podcast de 3 horas e meia. Então, as plataformas não têm limites para poder hospedar o podcast em tempo, em tamanho, é tudo muito livre. A gente tem uma atenção que esse público, ele não consegue ficar muito tempo fazendo a mesma atividade. Então, se eu produzir um podcast com mais de 20 minutos, pode ser que ninguém escute até o final. Os alunos não escutem até o final. E vamos lembrar que, para eles produzirem um podcast que seja legal, de 10 minutos, já vai ser uma trabalheira que vai atender o nosso objetivo, que é eles usarem a língua. Então, para nós, um podcast de 10 minutos já é suficiente. Claro que, se quiser fazer um de meia hora, se quiser fazer um de 1 hora, tá lindo, funciona de todo jeito, as plataformas compostam. A gente tem que pensar só no que esse aluno vai ser mais convidado a participar e a fazer. Será que é mais legal ele fazer 3 podcasts de 10 minutos ou um de meia hora? O que é mais interessante? O que vai ser mais relevante para ele? Fê, só mais um comentário aqui. A Paula Varanda está perguntando se você conseguiria recomendar algum tipo de ou aplicativo ou site onde os alunos conseguem ter acesso a efeitos sonoros ou algum tipo de, sei lá, de ferramenta que pode ajudar ou a diversificar a edição do som. Tem. Tem muita coisa disponível online. Eu vou fazer isso tudo no Google Classroom, porque eu fiz um documento com todos os links de dicas para a gente disponibilizar. Eu vou colocar tudo no Google Classroom, tá? Para ficar mais fácil. Recapitulando, quem não tem acesso ao Google Classroom ainda, pede o consultor da sua região para te inscrever nessa sala. Tem muita coisa legal lá já acontecendo e esses conteúdos vão estar todos lá também, tá? Mais algum? Por enquanto é só, Fê. Ótimo. Bom, vocês estão tão quietinhos. Fê, desculpa. Diga. 2 coisinhas. Perguntaram aqui depois como houve transições entre diversas ferramentas. Você poderia fazer como um wrap-up, só os passos finais, desde a gravação até a postagem, de uma forma bem rapidinha, só para as pessoas terem isso, embora, mais uma vez, eu já falei aqui também no chat, que isso vai ficar tanto gravado para as pessoas assistirem depois, quanto no e-book com todas o roteiro indicado aqui. Ótimo. Vamos lá. Vou compartilhar aqui de novo minha tela para que a gente possa fazer essa recapitulação. Bom, eu não vou usar a apresentação agora, eu vou usar os sites que estão abertos aqui na minha página, tá? Então, para a gente pensar na gravação do áudio, ele vai gravar no celular, se gravar direto no WhatsApp já funciona, tá? Não precisa ser uma gravação tão profissional assim que já funciona. Tem que só preocupar, uma dica talvez que eu dê para a gravação, instruir esse aluno a usar fone de ouvido, porque o fone de ouvido filtra um pouco os ruídos externos. Então a gravação vai ficar mais limpa. Pode ser aquele fone de ouvido mesmo que vem no celular, não tem problema, tá? Então grava no celular e passa para o aluno que vai fazer a edição. Ele vai editar via aplicativo que ele já conhece ou via esse site que eu coloquei no chat para vocês poderem acessar. Feita essa edição, o arquivo está pronto. Então, o arquivo pronto, editado bonitinho, eu vou vir no site que chama soundcloud.com. Tá? É um site bem intuitivo, gratuito. Acho que como qualquer outro site, ele vai ter uma parte dele que é paga, ele vai querer que você não ouça propaganda, mas não precisa, ele funciona gratuito de uma forma maravilhosa. Então, vem aqui no SoundCloud, eu tenho Upload, clico aqui, arrasto meu arquivo para cá e faço o upload desse arquivo. Na hora que esse arquivo estiver pronto, já upado, como em bom português, ele vai gerar um link. Esse link eu vou trazer para cá. feedburner.com.
podcast.google.com. Eu vou colar esse link aqui e clicar em Next. Depois que eu clicar em Next, o FeedBurner vai me gerar um número. Eu vou ter um código RSS. Esse código RSS eu vou trazer para cá, para o Spotify for Podcasters. Então, o site dele é podcasters.spotify.com. Vem para cá. Para fazer o login é super simples também. Posso escolher uma das duas contas, vou fazer um cadastro normal. Não faço. Digito o meu código e pronto. Está pronto. O podcast está no ar. A gente fica talvez um pouco receoso, porque são 3 sites que a gente vai caminhar entre eles. Mas é realmente simples assim. Eu vou trazer um arquivo para um lado, trazer um link para o outro lado e disponibilizar esse link online. Tá? É realmente isso. Uma coisa que a gente tem que ter atenção é, se a gente usar o podcast, o Spotify for Podcasters, a gente tem que ter atenção de que só o Spotify vai conseguir pesquisar isso com facilidade. Então, se o pai do aluno usar o Apple Podcast, ele não vai conseguir encontrar com facilidade lá. Ele vai ter que encontrar via código e não via nome. Para que ele tenha acesso a todas as plataformas, então para esse podcast estar disponível no Apple Podcast, no Spotify, no Google Podcast, em todos os outros lugares, ele tem que ir de plataforma em plataforma fazer a inscrição do número RSS dele. Sendo bem sincero, eu, professor, pai, se você não tem se você só tem Apple Podcast, quer ouvir o podcast do filho, baixa o Spotify para ouvir o podcast do filho, que é mais fácil. Não dá trabalho para o menino, não. Ele já fez um trabalho imenso, gigante, maravilhoso, colocando no Spotify. Para que dar mais um trabalho para o menino? Não. Apoia, né? Apoia, vamos apoiar. Certo? Essa é a recapitulação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, para a gente poder finalizar. Posso só jogar não vou jogar nem como pergunta, mas quem puder fazer alguma contribuição aqui no chat, a Emanuela Gonçalves perguntou para você, mas também eu vou abrir para todo mundo, se você tem alguma sugestão de tema que seria interessante para trabalhar com Fundamental 1. Fundamental 2, a gente sabe que a gama de temática é um pouco mais ampla, né? Esses alunos têm contatos com áreas de interesses mais amplas, mas o pessoal do Fundamental 1, pais ainda ficam um pouquinho receoso. Então, a Emanuela perguntou se você tem alguma sugestão e se os professores também tiverem sugestões de trabalhar com projetos para o desenvolvimento de um podcast. Se quiser colocar no chat também, eu acho que seria bem interessante. Fundamental 1, eu adoro o modelo de pesquisa What do you prefer? Ou What's your favorite? Blá, blá, blá. Porque é uma pesquisa super simples, é uma construção que eles conhecem. Você pode usar o tema que eles tiverem mais familiaridade. Eles podem perguntar isso no grupo do WhatsApp da família deles. Porque talvez eles não tenham acesso ao grupo, mas o pai tem. Então pode pedir o pai para perguntar. E aí pensa só, se você coloca lá que vai ser, sei lá, na escola ABC da FTD, no colégio ABC da FTD, eu quero saber se as pessoas preferem, qual é a comida preferida das pessoas, qual é a fruta preferida das pessoas. Essa é a minha pergunta motivadora. Isso é uma construção super simples, porque a criança vai ter que só saber what's your favorite, blá, blá, blá. What's your favorite fruit? What's your favorite food? What's your favorite, sei lá. E aí esse complemento é ilimitado. É simples para a criança trabalhar, é simples para ela poder falar depois, escrever, porque as frases são simples para ela poder escrever depois. E aí funciona, sabe? É o que eu faria, que eu acho que funciona muito bem com Fundi 1. E pensando que é um projeto de 5, 6 aulas, a gente pode trabalhar com esse projeto para a vida inteira, se der certo. Voltou às aulas, voltou no regular, se deu isso certo, pode ser o grande projeto do 4º ano, é fazer o podcast sobre
What's your favorite food? Pensa só. Acho que seria... pensa tanto que seria impactante, né? E é diferente, porque eles conhecem muito YouTube, mas eles não conhecem a linguagem de rádio. Aí, viajando mais, eu também sou professor, tá? Então eu viajo muito. Penso tanto não seria legal trabalhar isso junto com professor de português ou professor de literatura para fazer uma pesquisa sobre linguagem radiofônica. Como surgiu o rádio no Brasil. Então, o professor de literatura e português faz essa pesquisa de como surgiu o rádio, o que o rádio influenciou, e aí, se a gente vai avançando os anos, as séries no colégio, a gente pode aprofundar essa pesquisa. A importância da rádio nas guerras, por exemplo, o professor de história pode trabalhar isso. Então, assim, é imenso a gama de trabalho com outras disciplinas. E aí, no inglês, faz a produção. Pensa que fantástico. Envolveu todo mundo. Eu acho bem legal. Bom, vou caminhar para o final. Eu tenho algumas coisas aqui ainda para a gente poder conversar. E o que mais eu preciso saber hoje? Bom, essa frase é muito legal. Para quem acompanha o podcast, essa frase eu roubei carinhosamente do Rodrigo Vizeu e da Magia Flores, do podcast Café da Manhã, produzido pela Folha. Estou fazendo um merchan aqui, mas não tem nada a ver, porque eu escuto realmente todo dia de manhã. E todo final de podcast eles falam essa frase. E o que mais eu preciso saber hoje? Há mais de 150 referências a tecnologias digitais na BNCC. Então, se alguém te perguntar, gente, lembrando que eu sou professor, eu sei quais são os empecilhos que a gente pensa na escola. Se alguém te perguntar, mas fulana, você vai querer fazer um podcast para quê? Você vai responder, então, tem 150 referências de tecnologias digitais dentro da BNCC. 150 referências. Fora que tem uma competência geral da base, que é específica para trabalho com tecnologia digital. Ou seja, acho importante. E a linguagem radiofônica pode ser uma articuladora de projetos interdisciplinares. Como eu disse, a gente tem uma gama de possibilidades para trabalhar com outras disciplinas. Sendo que o inglês pode produzir um podcast para os alunos poderem vivenciar esse processo, e as outras disciplinas vão fazer pesquisas paralelas com aquilo. Né? Tem muita coisa para poder ser feita junto com isso. Muita coisa. O céu é o limite. Assim. Eu gosto sempre de finalizar as minhas falas com uma provocação. E ontem, junto com as minhas coisas que eu estava pesquisando aqui, eu encontrei essa frase que eu achei bem interessante, desse livrinho. Esse livro. O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. Não fui eu que falei isso, foi Vygotsky que falou isso há muitos anos atrás. E o que ele quis dizer com isso? Que o computador e a internet não são sinônimos de uma inovação no processo de aprendizagem escolar. Tudo depende da mediação do professor. Então, não quer dizer que a aula passou para o ambiente online, que a gente não tem responsabilidade sobre esse aprendizado e que a gente não tem mais função. Pelo contrário, só é aprendizado a partir do momento que passa pela mediação nossa de professor. Então, se o ambiente agora é digital, se o que eu tenho para fazer é usar um processo, uma ferramenta digital, então vamos usar, sabe? Vamos ser o professor que vai mediar isso, esse encontro, né, com esses alunos. Bom, terminamos por aqui. Como o Edson disse, vai estar tudo gravado, tudo posto lá para a gente poder conversar. Agradeço muito a presença de vocês. Quem ainda não tiver acesso ao Google, por favor, sinalize com o seu consultor. Estaremos lá. Se alguém quiser